Imagina só liderar um projeto gigante, gigantesco mesmo, onde a sua equipe tá, tipo, literalmente congelando no trabalho. É, congelando e passando fome, né? Uma situação extrema. Exato. E enquanto isso, o seu principal concorrente está dando festas de luxo a poucos quilômetros dali. E para piorar, o seu próprio conselho de administração está mandando mensagens secretas tentando forçar sua demissão. Nossa, sim. E assim, isso não é um pesadelo corporativo moderno. Essa era a realidade brutal de George Washington no inverno de 1777. Bom, o que torna essa imagem tão chocante para quem nos acompanha é que a gente foi condicionado a olhar para a história com uma lente meio heróica, sabe? Meio higienizada. Verdade. A gente sempre pensa num conto de fadas heróico, com finais felizes rápidos. Pois é. E a nossa análise profunda de hoje vai justamente nos bastidores obscuros dessa época. Nós vamos mergulhar no volume 3 da obra clássica de Washington Irving. Ah, a vida de George Washington, de 1856? Isso mesmo. E o foco aqui não é um mito daquele general inabalável de mármore. O objetivo é examinar a realidade crua e um ano de caos absoluto. É uma missão de desconstrução, né? Porque ler essas fontes originais, olha, muda tudo. Os livros didáticos adoram pular de uma vitória gloriosa para a próxima. Eles ignoram completamente a complexidade, a bagunça do dia a dia. Aham. Eles ignoram que o verdadeiro teste de fogo de Washington, em 1777, não foi só encarar o poder do Império Britânico. O maior heroísmo dele parece ter sido sobreviver à politicagem letal do próprio lado dele. Com certeza. E para entender o peso dessa pressão política, acho que o ponto de partida lógico é o campo de batalha mesmo. Porque foi lá que a teoria militar de manual deu de cara com uma realidade super imprevisível. E a névoa da guerra, literalmente, né? Exatamente. O ano de 1777 apresentou um cenário dificílimo. O general britânico Howe tinha tomado a capital, Filadélfia. Washington precisava agir para provar que a revolução não tinha morrido. Ele precisava mostrar serviço para o Congresso. E aí ele intercepta umas cartas inimigas e descobre que o acampamento britânico em Germantown estava dividido. Howe mandou umas tropas para longe, deixando a base vulnerável. E Washington, sofrendo aquela pressão absurda para, fazer alguma coisa, vê uma janela de oportunidade. Ele monta um plano audacioso para atacar esse acampamento dividido. Um plano que exigia uma precisão absurda de um exército que não tinha nem sapato direito. A mecânica da coisa era insana. O plano exigia que várias colunas americanas marchassem mais ou menos 24 quilômetros à noite por estradas péssimas para atacar todo mundo junto exatamente no amanhecer. E isso é algo que testaria até os exércitos europeus mais bem treinados, né? Sem dúvida, uma manobra logística dificílima. E eles fazem essa marcha exaustiva no escuro, mas quando chegam lá de manhã, a natureza decide atrapalhar. Ah, neblina. Sim, baixa uma neblina tão espessa sobre Germantown que ninguém conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Mas olha que curioso, o ataque até que começa bem. Sério? No meio da neblina? Aham. Os americanos surpreendem a infantaria britânica e começam a empurrá-los para trás. O ímpeto estava todo do lado americano. Até que surge um obstáculo imprevisto no meio do caminho. A famosa mansão Chew, a Chew's House. Isso. Uma casa de pedra enorme, super sólida. O coronel britânico Musgrave, vendo que os homens dele estavam sendo esmagados, toma uma decisão tática rápida. Ele recua com uns 120 homens e se tranca dentro da mansão. Nossa, ele faz uma barricada ali mesmo. Exato. E os americanos continuam avançando pela névoa, passando pela casa. Mas o Musgrave e os soldados dele começam a atirar feito loucos pelas janelas do andar de cima, direto na retaguarda americana. Virou um funil mortal. E alguns oficiais americanos ali na hora tiveram a reação mais lógica. Tipo, eles falaram para deixar uma pequena guarda em volta da casa para prender os britânicos e continuar o ataque principal. A ideia era não perder o ímpeto de jeito nenhum. Mas aí entra na história o general Knox, que era o comandante da artilharia americana. E ele simplesmente paralisa tudo. Ele insiste em seguir uma doutrina militar europeia antiga e super inflexível. O Knox cita os manuais de guerra dizendo que um exército nunca deve deixar um castelo guarnecido na retaguarda.
Olha, lendo isso, eu lembrei na hora daquele gerente de projeto ou executivos modernos que são tão obcecados com o manual da empresa que acabam sabotando tudo. Aquela burocracia cega, né? Total. O contexto mudou. O ímpeto do projeto é a coisa mais importante no momento, mas o gerente vira e fala que não dá para seguir sem preencher o formulário 4B. É uma ótima analogia. O Knox fez essencialmente isso, só que no meio de uma guerra. O manual diz para não deixar o castelo para trás, então ele segura o avanço de um exército inteiro por causa de uma única casa de pedra. E as consequências dessa pausa, que durou meia hora, foram desastrosas. A artilharia americana tenta atirar nas paredes grossas, mas as balas de canhão simplesmente ricocheteiam. Eles tentam botar fogo nas portas, mas tomam tiro das janelas. Que pesadelo! E meia hora numa batalha é uma eternidade. É o suficiente para destruir o fator surpresa e todo o cronograma. E o pior é o efeito dominó. Por causa dessa pausa na neblina densa, as outras colunas americanas ficam completamente desorientadas. E aí começa o fogo amigo, né? Tropas americanas atirando umas nas outras por engano na névoa. Exatamente. O pânico se instala, a coordenação vai para o ralo. No fim, o exército de Washington acaba fugindo de uma batalha que eles tecnicamente estavam ganhando. É muito frustrante. Eles correram da própria vitória por causa de uma regrinha de manual. Mas tem um ponto irônico em Germantown. Se a gente olhar o panorama geral, essa derrota tática acabou gerando um sucesso diplomático gigantesco. Como assim? A derrota ajudou? Sim, porque a corte francesa estava observando tudo. O conde de Vergennes, lá na França, não viu um exército que fugiu de uma casa de pedra. Ele viu uma força nova, super mal financiada, que teve a audácia de lançar um ataque complexo contra o melhor exército do mundo. Ah, entendi. Isso provou para eles que os americanos tinham iniciativa ofensiva. Exato. Para a França, isso mostrou que os rebeldes mereciam apoio financeiro e militar de verdade. Então o apoio francês nasceu de um tropeço desajeitado numa neblina. Mas olha, enquanto os diplomatas trocavam gentilezas na Europa, a realidade lá no terreno ficou muito pior. Sem dúvida. Como eles não conseguiram expulsar o Howe de Filadélfia, a estratégia teve que mudar para um modo de sobrevivência pura. De uma ofensiva nebulosa para uma defesa completamente desesperada. A única saída era bloquear o rio Delaware para impedir que os britânicos em Filadélfia recebessem suprimentos, matando eles de fome. E aí o rio vira o palco principal. O bloqueio dependia de 3 elementos. Os fortes nas margens, tipo o Fort Mercer, o Fort Mifflin, que ficava numa ilha lamacenta no meio do rio, e os cavalos de frisa, os famosos chevaux de frise. Para quem está ouvindo e não sabe, o que eram essas estruturas exatamente? Não eram só correntes, né? Não, eram máquinas de destruição naval. Imagina caixas de madeira imensas afundadas no canal do rio, cheias de toneladas de pedras. Dessas caixas saíam uns troncos super grossos com pontas de ferro afiadas. Ficavam escondidas logo abaixo da água, prontas para rasgar o casco de qualquer navio que tentasse passar. Literalmente um campo minado medieval, só que debaixo d'água. Caramba! E para proteger essas armadilhas, os fortes nas margens tinham que resistir a qualquer custo. A batalha por Fort Mercer é cena de filme. O coronel Greene e um engenheiro francês genial, o Duplessis, precisavam segurar a linha contra milhares de mercenários hessianos. E os americanos usaram o cérebro para vencer a força bruta. Eles redesenharam as defesas do forte e fingiram que a parte de fora estava abandonada. Uma emboscada clássica. Os hessianos acharam que o forte tinha caído e avançaram confiantes. Mas quando entraram na linha interna, ficaram presos num espaço apertado e tomaram uma chuva de artilharia. Foi um massacre. E o líder dos hessianos, o conde Donop, foi ferido mortalmente ali. As últimas palavras dele, registradas nas fontes do Irving, são pesadas. Ele disse algo como: "Morro vítima da minha ambição e da avareza do meu soberano." Ele percebeu no leito de morte que era só uma ferramenta descartável numa guerra pela liberdade dos outros. Uma constatação bem trágica. Muito. E a defesa no Fort Mifflin foi ainda mais brutal, né? Por ser uma ilha, o forte sofreu um cerco ininterrupto. Dia e noite de bombardeio. Os navios britânicos chegavam tão perto da ilha que os atiradores de elite subiam nos mastros e atiravam direto dentro do forte. Putz, um banho de sangue. Oficiais como o Major Fleury
e o capitão Talbot continuaram lutando em condições desumanas. O Talbot teve o pulso e o quadril estilhaçados por balas e ainda assim continuou liderando por horas. Eles só evacuaram e botaram fogo no forte quando não sobrou literalmente nada além de lama e escombros. É muito heroísmo, mas, sendo bem pragmática aqui, lendo essas fontes, me bateu uma dúvida. Os britânicos acabaram tomando o Rio no fim das contas. Então não foi um desperdício inútil de vidas defender esses fortes até o último tijolo. É uma ótima pergunta, mas a gente tem que olhar para a economia de guerra da época. O objetivo principal do Washington não era manter os fortes para sempre. O objetivo era comprar tempo. O tempo era a moeda mais valiosa deles. Exatamente. Forçar os britânicos a lutar por semanas, explodir navios imensos, deles como o Augusta, que bateu nas armadilhas do rio e foi para os ares. Tudo isso sangrou o relógio militar britânico. Ah, claro. E aí o inverno chegou. Isso. O inverno congelante da Pensilvânia chegou antes que o Howe pudesse usar o rio livremente ou lançar novas campanhas. A logística britânica foi derrotada pelo calendário, graças a essa resistência. Brutalmente pragmático. Mas a parte que mais me irrita nessa história toda é que enquanto caras como Talbot estavam lutando com os ossos quebrados na lama, os políticos e generais americanos estavam em salas bem aquecidas. Tramando uns contra os outros? Sim. Travando uma guerrinha de egos, aí a gente entra na cabala de Conway, o inimigo interno de Washington. Esse é um capítulo fascinante. A crise começou lá no norte, quando o general Gates ganhou a Batalha de Saratoga e forçou a rendição do Burgoyne. E a vitória nem foi só dele, né? Longe disso. Outros comandantes pavimentaram aquele triunfo, mas na estrutura militar, quem assina o tratado leva a glória. O Gates colheu todos os louros e o ego dele ficou inflado ao extremo. Ele começou a se achar o comandante supremo, teve a audácia de não mandar o relatório da vitória para o Washington, ele mandou direto para o Congresso. E quando Washington precisou de reforços desesperadamente no sul, o Gates simplesmente se recusou a mandar as tropas. Washington teve que enviar o jovem Alexander Hamilton numa missão super estressante para implorar por esses homens. Não só do Gates, mas de um outro general bem teimoso, o Israel Putnam. Que estava obcecado com uma ideia maluca de atacar Nova York. E no meio dessa fragmentação, a tal facção política, essa cabala, começa a ganhar força nos bastidores, tentando queimar a imagem do Washington. Eles ficavam mandando cartas dizendo que ele era fraco, indeciso, que só sabia recuar. Eles usavam o termo Fábios como um insulto velado. Fábios, do general romano. Isso, o Fábios Maximus. A estratégia dele contra Aníbal era justamente evitar grandes batalhas e desgastar o inimigo com atrasos e emboscadas. Era a única forma do exército americano sobreviver, mas para os vaidosos parecia covardia. Só que aí a conspiração deles esbarra na própria estupidez, né? Um ajudante do Gates, Wilkinson, bebeu demais numa taverna e começou a falar o que não devia. A famosa fofoca de bar. Isso mesmo. Ele vazou uma carta do Conway para o Gates. E a fofoca chegou voando no Washington. Washington descobre que o Conway escreveu a seguinte frase: "Os céus estão determinados a salvar seu país, ou um general fraco e maus conselheiros o teriam arruinado." E a forma como Washington lidou com isso é uma aula de liderança emocional. Eu fiquei chocada. Qualquer outro líder teria explodido, mandado prender todo mundo por traição. Mas ele entende a fragilidade da situação. Ele não manda ninguém para a forca. Ele escreve uma carta minúscula e manda direto para o Conway, sem raiva, sem preâmbulo. Ele só diz que foi informado do trecho da carta, cita a frase letal palavra por palavra, assina e manda. Frio como gelo. E foi uma jogada psicológica de mestre. Ele cria um vácuo de informação, os conspiradores entraram num pânico absurdo. Eles não sabiam como ele descobriu, quem mais estava na mira, qual seria o próximo passo dele. Eles começam a brigar entre eles para achar o traidor. O Washington jogou a granada de volta para a trincheira deles e ficou assistindo eles implodirem. E ele não precisou rebaixar a posição de comandante em chefe para fazer isso. Sensacional. Mas a facção não desistiu fácil. Com o Gates presidindo a junta de guerra, eles tentaram isolar o Washington roubando os melhores aliados dele. Foi aí que eles armaram uma armadilha corporativa para o jovem Lafayette. Uma armadilha disfarçada de promoção, né? O plano era mandar o Lafayette invadir o Canadá no inverno,
Um plano que eles aprovaram sem nem consultar o Washington. A ideia era clara: se der errado, a culpa cai no jovem francês e queima a imagem dos aliados do Washington. E eles também queriam separar o Lafayette do Washington, porque o Lafayette era a chave para a Aliança Francesa. Mas eles subestimaram completamente a lealdade do Marquês. Tem aquela cena incrível num banquete em Yorktown. O Gates organiza o jantar, o vinho tá rolando, a facção tá rindo, se achando o máximo, aí o Lafayette se levanta para um brinde. O silêncio que deve ter caído nessa sala. Total. Ele ergue a taça e fala bem alto: ao comandante em chefe dos exércitos americanos, George Washington. O clima da festa morreu na hora. Foi uma declaração pública. Ele olhou nos olhos do Gates e essencialmente disse que a França estava do lado do Washington e ponto final. Os caras tiveram que beber o vinho num silêncio mortal. E a intuição do Lafayette sobre essa suposta invasão do Canadá estava assustadoramente certa. Quando ele viaja para o norte até Albany, esperando encontrar um exército de 2.500 homens bem equipados, a realidade é uma piada triste. Uma piada de mau gosto. Ele encontra uns 1.200 soldados doentes, famintos, sem roupa de frio, não tinha trenó, não tinha dinheiro. A invasão acabou antes de começar na neve. E enquanto a campanha desabava na incompetência burocrática, os arquitetos de tudo isso estavam resolvendo os egos de uma forma ridícula. O fofoqueiro do Wilkinson tenta salvar a honra desafiando Gates para um duelo. Isso é quase cômico se não fosse trágico. É bizarro. Eles marcam o duelo atrás de uma igreja, mas em vez de atirar, o Gates começa a chorar no meio da rua, pega na mão do Wilkinson e diz que ama ele como um filho. Wilkinson se emociona, guarda a arma. Só que o perdão não durou nada, né? Claro que não. Dias depois ele descobre que o Gates continuava falando mal dele para o Congresso. Aí ele surta de vez e renuncia ao cargo. Gente, é a versão do século XVIII de briga passivo-agressiva por e-mail com cópia oculta para o chefe. A analogia corporativa funciona bem aqui. Mas a gente não pode esquecer da gravidade real da situação. O custo desse circo todo de vaidades não foi pago com orgulho ferido no escritório. Foi pago com a vida de homens comuns nas neves de Valley Forge. E aí a história perde completamente qualquer tom engraçado. Enquanto os generais brincavam de intriga política, o exército marchava para Valley Forge num estado lastimável. As fontes descrevem que dava para rastrear o exército pelos rastros de sangue na neve. Sim, porque milhares de soldados estavam literalmente descalços. Eles passavam as noites sentados em volta das fogueiras porque não tinham nenhum cobertor para forrar o chão congelado. E a ironia mais doentia disso: tinha barris cheios de sapatos e roupas apodrecendo nas margens de estradas não muito longe dali. Por pura falência institucional. A logística dependia de comissários civis nomeados pelo Congresso. E esses empreiteiros muitas vezes cobravam preços absurdos ou simplesmente não faziam um trabalho. O Congresso não tinha dinheiro e a burocracia era tão inútil que o exército morria de fome enquanto os suprimentos apodreciam na caixa. E o contraste com os britânicos piorava o choque psicológico, sabe? Filadélfia não ficava tão longe, e lá o exército do Hull estava vivendo um inverno de pura festa. Bailes, teatro, ocupando as melhores casas, mesas de jogo. Um luxo de ocupação enquanto os americanos misturavam água e farinha estragada para tentar fazer pão. É o terreno perfeito para um motim. E no auge de todo esse pesadelo humanitário, o Congresso tem a brilhante ideia de sugerir que o Washington lance uma nova campanha ofensiva no meio do inverno. Nossa, é aí que a paciência dele finalmente acaba. Ele não explodiu com as fofocas da cabala, mas para defender os soldados dele, ele explode com o Congresso. Ele manda uma carta rasgando o verbo, dizendo que é muito fácil criticar os militares sentados numa sala confortável junto a uma boa lareira. Ele exige que os políticos parem de tratar os homens como se fossem feitos de pau ou pedra. É a fúria de um líder tentando blindar sua equipe da ignorância do alto escalão. E essa explosão dá resultado, né? Sim, forçou o Congresso a criar o Comitê de Arranjo. Os legisladores tiveram que sair do conforto, viajar até o acampamento e ver o sangue na neve com os próprios olhos. Foi o choque de realidade que eles precisavam para parar com a politicagem e aprovar as reformas. O acordo de meio soldo, a pensão para os oficiais. Tudo isso começou a estabilizar o exército. Exato. Foi o começo da profissionalização das Forças Armadas Americanas, acabando com aquela dependência de milícias desorganizadas.
Resumindo as lições de todo esse caos para quem acompanha a gente hoje. Liderança real não tem a ver só com carregar uma espada num cavalo bonito. O verdadeiro teste é absorver críticas injustas, resistir a ambientes tóxicos e servir de escudo para sua equipe contra um sistema que não funciona. Inteligência emocional pura, sob uma pressão que destruiria a maioria das pessoas. Isso tudo nos leva a uma reflexão importante sobre como as crises moldam as instituições. E essa é a grande provocação que a gente deixa hoje para você refletir, considerando todo o inferno nas neves da Pensilvânia, e se Valley Forge tiver sido, paradoxalmente, a fundação mais importante de toda a Revolução. O fundo do poço como um catalisador absoluto, né? É isso. Sem o choque visual daquela miséria extrema, sem as fofocas patéticas do Gates e do Wilson sendo expostas, o Congresso talvez nunca se sentisse pressionado a reformar nada. Sem bater de cara no fundo do poço, aquele amontoado de milicianos descalços nunca teria se transformado num exército letal e disciplinado. Às vezes, o desmoronamento completo de tudo é o único terreno sólido para construir uma vitória real. Um pensamento excelente para se ter em mente na sua próxima grande crise, seja ela histórica ou de liderança no trabalho. Fica aí a reflexão. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esse mergulho profundo nas fontes. Até a próxima análise.